dia de lendas e relatos aqui no canal. E hoje temos novamente mais um relato sobre as artes que o Saci apronta. Quem nos enviou o relato de hoje foi o Matheus. Muito obrigada, Matheus, por compartilhar um pouco dessa história sinistra com a gente. Bom, mas antes de eu contar mais sobre esse relato, se você é novo por aqui, se inscreva e seja muito bem-vindo ao canal e ative o sininho aqui do lado para não perder nenhum conteúdo legal que temos por aqui, pois assim você é avisado toda vez que tiver vídeo novo no ar. E também você pode enviar o seu relato tanto pelo meu Instagram, @PriscilaMariottini, tanto pelo meu e-mail, ambos estarão aqui na descrição desse vídeo. Pode ser relato sobre saci, lobisomem, mula sem cabeça, fantasma, assombração, não sei como vocês chamam por aí, ou também sobre alguma lenda que tem na sua cidade, sobre um lugar assombrado que tem na sua cidade. Me enviem esses relatos com o maior número de detalhes possíveis. Não tenham medo do relato ficar muito grande, pois quanto mais detalhes, mais realista e mais legal fica aqui esse relato pra gente. E bora lá para mais um relato assombrado. Esse relato ocorreu em Maristela, distrito de Laranjal Paulista, no interior de São Paulo. Na época, Matheus tinha por volta dos seus 5 a 10 anos, lá pelos anos de 2002 a 2007. E ele e seu pai, todo fim de tarde, após as 16 horas, os dois iam fazer caminhada no local. Nessas caminhadas, os dois iam conversando. Matheus, como era uma criança, era bem pequeno, ia brincando e explorando todo o caminho durante a caminhada. E quase todos os dias, pai e filho iam caminhar numa estrada de terra que dava para alguns sítios de Maristela. Estrada essa onde já foram avistados alguns lobisomens. E nessa estrada de terra, onde eles iam caminhar no fim da tarde, haviam árvores aproximadamente de 10 em 10 metros, árvores muito grandes, onde tinham muitos cipós. Então Matheus brincava, se balançava, forçava, puxava, mas os cipós eram bem resistentes. Mas nesse caminho havia uma árvore em especial que era muito gigantesca e que tinha muito cipó, e essa era a preferida de suas brincadeiras. Na ida, ele sempre corria para brincar nessa árvore. E então depois eles continuavam caminhando, e quando eles estavam se aproximando já de alguns sítios, eles paravam e retornavam pelo mesmo local. E mais uma vez, Matheus estava lá brincando entre os cipós e as árvores. Porém, em alguns dias que eles começaram a passar nessa estrada de terra, eles começaram a notar nós perfeitos nos cipós. Alguns nós eram tão perfeitos que formavam balanços nas árvores. Esses nós eram tão perfeitos que parecem ter sido milimetricamente calculados. Nos balanços não sobravam nenhum micro pedacinho de cipó no fim de balanço, como se alguém soubesse muito bem dar todos aqueles nós. E Matheus e seu pai ficavam ali, intrigados com todos aqueles nós, que um dia aparecia num lugar, no outro já estava em outro lugar. E esses nós eram tão fortes que eles não conseguiam soltar de forma alguma. E ele lembra até de algumas vezes ter visto alguns nós e ter dito ao pai: "Olha, pai, ontem não estava assim." E eles ficavam ali, intrigados, sem conseguir tirar aqueles nós e sem entender muito bem o que estava acontecendo. Em algumas vezes, Matheus apontava para uma árvore e dizia: "Será que amanhã terá um balanço ali?" E apontava para uma determinada árvore. E de maneira incrível, no outro dia, quando eles iam caminhar, o balanço de nós, de cipós, estava ali, onde Matheus havia apontado e falado para o seu pai. Então, todo dia, os nós estavam em um lugar, e no outro, os nós que estavam ali estavam desfeitos, como se nunca estivessem existidos, mas estavam em outro lugar.
um nó muito forte e perfeito. E após ficarem extremamente intrigados com aquela situação toda, eles acabaram descobrindo, por boatos da população, por moradores que moravam ali naquela região, que naquela estrada existia sacis, e que eram esses sacis que davam nós nos cipós, que faziam os balanços de nós, e que eles aprontavam muito com as pessoas que moravam ali naquele sítio, que passavam ali naquela estrada. Imagina isso à noite. Então eles descobriram que todas aquelas artes de nós que eles avistavam todos os dias eram obras do saci. E além de aprontar muito com as pessoas que moravam ali, diziam que o pior acontecia quando alguém passava ali pelo seu rastro. Então, se alguém passasse pelo rastro do saci, a coisa ficava feia. Ambos nunca viram nada por ali, não viram nunca nenhum saci, mas sabiam que tudo aquilo no fim era obra do saci. E além dessa estrada ser marcada pelas aparições dos lobisomens, também era marcada por toda essa história aí do saci. O mesmo local com duas criaturas completamente bizarras e sinistras. Eu confesso que se eu soubesse que aquela ali era a tal famosa estrada do saci, eu não iria mais caminhar por esse local, ainda mais como eles no fim da tarde, quando já estava ali até escurecendo. Eu não teria toda essa coragem, pois até ir e voltar já estaria escuro o suficiente para alguma coisa acontecer. Eu acho que foi até sorte desses dois, porque eu já repeti isso em alguns relatos, mas muitos acreditam que o saci é só um menininho arteiro que gosta de zombar com as pessoas, mas ele também apronta muito. Teve até um relato de saci aqui do canal, que o saci fez uma criança ficar perdida por horas, em que os pais e os irmãos ficaram procurando por horas e ninguém achava, e além disso causou uma perda de memória ali. Então eu acho que foi sorte desses dois. Mateus se divertia muito ali e ainda bem nunca viram nada. Mas quero saber a opinião de vocês sobre esse relato. Vocês, depois de descobrir pela população ali local que ali naquela estrada havia saci, vocês teriam continuado caminhando por ali como eles fizeram? Eu com certeza não teria e morreria de medo. Eles foram bastante corajosos e um tanto quanto aventureiros. Se você aí ama relato de saci, assim como eu, não se esqueça de deixar aquele super like e também compartilhar esse vídeo com amigos que amam relatos assombrados e lendas. Bom, gente, por hoje é só. Para você aí que faz caminhada, cuidado por onde você anda, principalmente à noite. Aqui no interior temos muitas lendas, causos, relatos e boatos que assombram muitas cidades. Bom, por hoje é só. Uma boa noite, um bom restinho de sexta, um beijo e até mais!